Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre essa campanha histórica do Fortaleza na elite do futebol brasileiro. Da lanterna para Libertadores, uma campanha espetacular onde quebrando recordes, premiação muito mais do que milionária, fazendo história, projetando 2023 animador. Voivoda fica ou não? Vamos falar sobre isso. Então chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, inscreva-se no canal e vamos juntos! O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é: Fortaleza chega a uma edição de Libertadores pelo segundo ano consecutivo. Isso é histórico por si só, porque uma equipe do Nordeste, geralmente, quando chega a uma edição de Libertadores, geralmente é fato que, assim, passou e daqui a 100 anos vai acontecer de novo. No imaginário popular, geralmente é isso, mas para o Fortaleza, não. Para o Fortaleza, a Libertadores está se tornando costume, até porque a equipe vem se estruturando fora de campo para ter os resultados dentro das quatro linhas. E isso não é nenhum absurdo de se dizer do Fortaleza, que tem uma gestão muito organizada em nome do presidente Marcelo Paes, e toda essa organização, essa estruturação que o Fortaleza vem passando, passa para os demais setores. E todo o clube, estando nessa vibe, estando, digamos, nessa fase absurda de impressionante, isso só tende a gerar bons resultados esportivos e financeiros, como vem acontecendo. O detalhe aqui, o Fortaleza no primeiro turno estava na lanterna do Campeonato Brasileiro. De virtual rebaixado, todo mundo fazendo chacota e tal, especialmente o rival, né, o Ceará. E acabou acontecendo o inverso ao final do campeonato. Fortaleza indo para a Libertadores e vendo seu rival rebaixado. É fato que a temporada foi muito positiva. Fortaleza conquistou o título cearense, o título da Copa do Nordeste, chegou a quartas de final de Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Fluminense com todas aquelas polêmicas, né, que a gente inclusive já ressaltou em outras oportunidades. Também foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores, num grupo complicadíssimo, né, que tinha Colo-Colo, River Plate, né, duas equipes tradicionais. O River e o Fortaleza passaram e o Leão do Pici na última rodada, né, acabou se classificando, e ainda o Alianza Lima, que é uma equipe, querendo ou não, acostumada ali a disputar a Libertadores. Então, Fortaleza chegando pela primeira vez na Libertadores e já de cara passando num grupo com esse grau de dificuldade, né, realmente, e não tendo o melhor dos inícios, né? Então, esse cenário aqui realmente a gente gostaria de destacar. E detalhe, nas oitavas só foi parado por um gigante que é o Estudiantes, né? Uma equipe muito mais do que tradicional e tem um bom time, o Estudiantes, né? O Fortaleza acabou não resistindo. Mas eu ressalto que o Fortaleza, saindo das Copas, Libertadores e Copa do Brasil, pôde focar realmente no Brasileirão. E o detalhe aqui, se o Fortaleza tivesse o elenco um pouco mais em repertório, podemos dizer assim, poderia ter brigado em mais de uma frente, né? E aí, saindo das Copas, priorizou o Campeonato Brasileiro, menos mal a tempo de se safar do rebaixamento e chegar a uma edição de Libertadores da América, com um desempenho no segundo turno digno de campeão, né? Então, realmente, um retrospecto assim avassalador nessa metade final do Brasileirão, tá? Detalhe, olha o panorama. Antes, na 20ª colocação, a equipe só tinha 15 pontos, né? Então, era como a gente estava projetando, como se projetava, né, nos debates. O Fortaleza precisava de um segundo turno, assim, de epopeia, né? De realmente uma remontada histórica, tinha que mudar da água para o vinho, né? Então, isso acabou acontecendo, porque a equipe chegou na 8ª colocação com 55 pontos. E se tivesse mais umas 2, 3 rodadas pela frente, não é nenhum absurdo de dizer que o Fortaleza poderia conquistar a classificação direta à Libertadores da América. Isso para mim não é nenhum absurdo de se dizer, tá? E detalhe, a arrecadação milionária com o Campeonato Brasileiro. 29 milhões e 200 mil reais com o 8º lugar. Fora a premiação da Copa do Brasil que rendeu, a premiação da Libertadores que rendeu, dos títulos cearense e da Copa do Nordeste acabou rendendo. Então, todo esse combo vem sendo muito importante para o Fortaleza. E detalhe, em 2023, fora a pré-Libertadores, né, que o Fortaleza vai disputar, e é o que tudo indica, se passar para a fase de grupos disputando 6 jogos, quem sabe avançando de fase, é mais dinheiro que vai entrando no caixa. Tem também a Copa do Brasil, onde pelo título da Copa do Nordeste, o Leão do Pici só vai entrar numa fase posterior, se eu não estiver enganado, é a terceira fase, né? E aí é mais um detalhe importante, porque poupa calendário, o calendário vai iniciar mais cedo, mas vai também ter um espaço
entre ali a primeira e a segunda fase da Copa do Brasil, que o Fortaleza não vai jogar. Então tem esse detalhe bem interessante, né? Porque a gente vai falar que também nos últimos 4 anos do Fortaleza, exceto em 2021, em todos os outros, 2020, 2022 e no próximo ano, 2023. O Fortaleza, em todos eles, em 3 dos últimos 4 anos, vai disputar Libertadores, vai disputar, na verdade, uma competição internacional. Sul-Americana em 2020, em 2022 e agora 2023, Libertadores. Então, nos 4 anos agora, que a gente está para iniciar em 2023, finalizar 2022 e iniciar 2023, o Fortaleza vai disputar por 2 vezes consecutivas Libertadores e em 2020 disputou o Sul-Americano. É simplesmente a mudança de patamar tão nítida que a equipe vem passando nos últimos anos, tá? A grande questão que não quer calar, né? Vojvoda fica ou não no comando técnico do Fortaleza? Ele, inclusive, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Santos, falou que, abre aspas, ainda não decidiu, fecha aspas. Então, o que a gente tem a dizer sobre isso? O Vojvoda tem a especulação em relação ao Vasco, já foi especulado no Inter, já pode também ser uma possibilidade ele no Corinthians, até pela saída do Vitor Pereira, tá? E a gente inclusive falou isso no canal, né, da possibilidade dele ir para o Corinthians. A gente vai comentar sobre isso mais detalhadamente em outra oportunidade. Então ele está sendo cobiçado. Mas é fato que ao conseguir uma classificação para a Libertadores, com certeza muda as perspectivas dele em ficar ou não no Fortaleza. Porque o investimento vai ser maior, né? Ele vai disputar mais uma vez a maior competição de clubes do nosso continente, né? Então, com certeza, isso é muito importante, porque ele vai ter retorno esportivo, vai ter retorno financeiro, ele vai estar, digamos assim, no cenário mais uma vez, com a equipe que é o Fortaleza, tá? E a gente vai destacar que vários tabus foram quebrados pelo Fortaleza. Eu vou ressaltar somente 2. Um deles, com a vitória sobre o Santos por 2-0, o Fortaleza conquista a sua primeira vitória na Vila Belmiro da história. Com o mesmo Vojvoda, foi a primeira vitória do Fortaleza no Morumbi. Isso não tinha acontecido. E o Vojvoda só vai quebrando mais e mais recordes e feitos históricos com o tricolor do PC. Detalhe, primeiro time a terminar na lanterna, né, na virada de um turno e conseguir escapar do rebaixamento. Como a gente falou, de um L para outro L, da lanterna para a Libertadores da América. Simplesmente espetacular, simplesmente Fortaleza Esporte Clube, né? Outro ponto que a gente não pode deixar de ressaltar, contratações pontuais. Alguns nomes como Lucas Sacha, Emanuel Brits, Thiago Galhardo, ele mesmo que há alguns tempos atrás fazia bons jogos com a camisa do rival, o Ceará, agora com a camisa do Fortaleza, o tal rachador de elenco, né, que como ele inclusive brincou nas redes sociais, simplesmente arrebentou. E é um cara com certeza muito importante para a temporada de 23, né? Um cara que veio do Internacional depois de uma passagem pelo Celta de Vigo da Espanha, não tão bacana, né? Vinha aí num processo de decadência, mas o Fortaleza se encontrou, tá feliz, tá motivado, tá alegre e tá arrebentando, fazendo muitos gols. Pedro Rocha, jogador que há pouco jogava em gigantes do nosso futebol, como é o caso do Grêmio, do Cruzeiro, do Flamengo, e agora está no Fortaleza também com boas atuações. E Otero, que recentemente esteve no Corinthians, também jogou no Atlético Mineiro, aquele cara, né, que é apelidado de Scorpion, né, finaliza aí de fora da área com os seus chutes, né, ali. Ele é baixinho, mas tem uma força no pé que realmente impressiona, cobrança de falta, fez um golaço contra o Atlético Goianiense. Então todos esses caras são importantes, fora as manutenções, que com certeza a gente também tem que tratar sobre isso. E também, por falar em chegadas, também tem as despedidas, como é o caso do Marcelo Boeck, cara, muito mais do que identificado. Ele passou por todos os ciclos do Fortaleza, desde o Calvário da Série C até a Libertadores da América. Então, realmente, o Boeck é um cara que está marcado na história. Ele fecha o seu ciclo com chave de ouro, levando também, fazendo a sua parcela de contribuição ao levar o Fortaleza a mais uma edição de Libertadores da América. E outro ponto relacionado a manutenções é a permanência ou não do Vojvoda. A gente já falou, né, sobre isso e é crucial que ele fique no Fortaleza. Também não podemos deixar de ressaltar nesse vídeo o exemplo de competência, de gestão. E esse cara, sem dúvidas, vai ser cobiçado por outros grandes clubes do futebol brasileiro quando encerrar sua passagem pelo Fortaleza, porque a competência dele chega a impressionar. É o Marcelo Paes. O trabalho que ele vem fazendo é simplesmente impressionante. Um exemplo de gestão, de comprometimento, de mudança de patamar. O Marcelo Paes também faz parte da história do Fortaleza
E todas as vezes, né, por exemplo, que ele está no estádio, coisa e tal, a torcida vai lá, tira foto com ele. É um sentimento que a gente, assim, de fora percebe que é uma idolatria também. É uma idolatria porque é um cara que representa muito dessa mudança do Fortaleza ao longo dos últimos anos. E ele tem, sim, sua parcela de contribuição ao quando eu ver, por exemplo, o Fortaleza no mau momento com o Vojvoda, bancar a permanência no treinador, onde 99,9% dos dirigentes iriam demitir o técnico, ele vai lá e mantém, contrata jogadores, né, assim, certeiros, vai lá e esses jogadores chegam e resolvem, constroem um elenco competitivo que leva o seu clube a uma edição de Libertadores da América, né, com todos os feitos históricos. Realmente, Marcelo Paes tem que ser citado nesse vídeo. Fora o grupo de jogadores, Júnior Capixaba, Marcelo Benevenuto, Fernando Miguel Kaufmann, Tinga, tem também o Caio Alexandre, Lucas Sacha, né, vários outros jogadores importantes, Moisés, né, também a gente não pode deixar de citar, Romarinho. Então todos esses jogadores têm essa parcela de contribuição. E a gente vai dizer que esses atletas também vão ser cobiçados pelos clubes que estão chegando, pelas SAFs que estão espalhadas por aí e pelos próprios outros gigantes do nosso futebol europeu, por que não dizer, vão visar esses jogadores. O Juninho Capixaba já está previsto aí para, por exemplo, tem contatos de Cruzeiro, de São Paulo, de outros clubes do futebol brasileiro atrás dele. Então a gente vai dizer que os jogadores do Fortaleza vão ser visados, mas aí está a competência do Marcelo Paes, está aí a competência da diretoria em garantir a manutenção desses atletas. Se o Fortaleza conseguir manter 90% desse elenco, vai chegar muito competitivo para 2023. E eu não estou falando das competições locais não, nem Campeonato Cearense, nem Copa do Nordeste, até porque isso, o Fortaleza vai chegar como muito mais do que favorito, né? Mas eu estou falando para a Copa do Brasil e também para o próprio Campeonato Brasileiro. Especialmente Copa do Brasil, que é tiro curto, esse time do Fortaleza é sim muito qualificado. Então, basicamente é isso. Parabéns ao Fortaleza pela sua gestão espetacular, né, pelo trabalho que vem sendo bem feito. Um ano histórico, 2022, da lanterna para a liberta, por um sonho que liberta, em busca da glória eterna. É a Libertadores, é o Fortaleza fazendo história no Ceará, passando para o Nordeste, passando para o Brasil e, por que não dizer, para o mundo. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos, deixa aqui teu comentário, o que tu achou, né, sobre o vídeo e também para falar sobre o Fortaleza. Teve algum detalhe que a gente não acrescentou aqui, comenta aí, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Valeu!